Salmos capítulo 42, verso 5. Glória a Deus, melhorou o retorno aqui. Obrigado. Aleluia, todos acharam amém? Amém. Graça e paz na igreja, eu já cheguei com tudo aqui, nem dei graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Glória a Deus, quem está feliz de estar na casa do Senhor? Mas você está feliz mesmo? Você está feliz? Dá um brado de alegria, então aplauda mais uma vez ao Senhor, externe, vamos externar um pouquinho, porque Ele é digno de nós colocarmos para fora e adorarmos com toda a intensidade do nosso ser. Aleluias. Ah, meu irmão, hoje é quinta-feira, não importa o dia, mas eu estou nesse lugar para dar lugar para o Senhor, irmão. Eu quero te trazer junto comigo a dar lugar à presença do Senhor nessa noite. Porque eu creio verdadeiramente, como eu já falei aqui, aonde 2 ou 3 estão reunidos, Gu, a presença do Senhor, ela se faz presente neste lugar. E aonde a presença do Senhor está, as coisas não são apáticas, as coisas não são paradas, mas há o fogo da presença do Senhor. Aleluia. Salmos capítulo 42, verso 5. A palavra do Senhor diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Por que está abatida a minha alma? Eu acredito que talvez para alguns você já entrou aqui com esse questionamento e já está aí no seu interior falando: eita Deus, ainda bem que eu vim hoje. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, igreja, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que eu creio que é uma palavra, um chamado, assim como eu já tenho ministrado algumas vezes, para nós termos uma fé ativa na presença do Senhor, para nós entendermos quem Deus é, para nós podermos confiarmos no Senhor, mesmo quando nossos sentimentos, nossas emoções e nossas expectativas são completamente ao contrário. Hoje eu quero, assim como o Senhor Ele tem despertado no meu coração, na minha vida, eu quero ser instrumento de Deus para que isso venha a ser despertado na sua vida também, para que você possa sair deste lugar convicto dessa palavra, transformado no seu interior. Você crê comigo nessa noite, igreja? Aleluia. Pode se assentar. Se assente glorificando e aplaudindo ao Senhor. Hoje eu vou pedir para vocês glorificar e aplaudir bastante. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu inicio a palavra com esse culto dessa noite, com esse questionamento, com essa pergunta. Assim como o salmista inicia esse verso de Salmo 42, por que está abatida, ó minha alma? Quantas vezes talvez eu e você não tivemos este questionamento? Quantas vezes talvez hoje mesmo nós não nos questionamos mediante a por que está abatida, por que está tão inquieta a nossa alma, o nosso espírito? Quantas vezes talvez diariamente nós não temos feito esse questionamento rotineiramente, assim como o salmista nesse salmo pontualmente, ele diz essas palavras. E eu quero já iniciar trazendo uma palavra para você. Não permita que as emoções governem a sua fé. Não permita que as suas emoções governem e dominem a sua fé. Não permita que elas ditem o nível e a intensidade da sua fé. Não permita que as suas emoções venham a tomar o controle. Mas que em nome de Jesus, na sua vida, diariamente, você possa mostrar para ela, direcionar ela, que existe um Deus que governa a sua vida. Que existe um Deus, lembre ela quem é o seu Deus, mesmo nos dias de desânimo. Eu já quero iniciar trazendo essa palavra de incentivo para você. Porque talvez você entrou hoje aqui um pouco abatido, um pouco abatida, um pouco desanimada, um pouco triste. E antes de discorrer a palavra, eu já quero te trazer esse incentivo, para que você em espírito aí,
para que você em espírito aí, você já declare para a sua alma quem governa a sua alma. Para que você declare para a sua alma e para seu espírito que existe um Deus que está contigo e que te fortalece acima de qualquer abatimento, de qualquer tristeza e de qualquer desânimo. Nós precisamos lembrar quem Deus é. Nós precisamos lembrar quem Deus é diariamente. E quando nós falamos de tristeza, de desânimo, de abatimento, muitas vezes nós só nos atentamos para os momentos de tristeza e de dificuldade mesmo. Muitas vezes nós só nos atentamos para aqueles momentos que nós já estamos tristes, já estamos abatidos, chateados com alguma coisa. Mas se você parar para pensar um pouco comigo, existem muitas vezes que nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos contentes, mas em algum momento o abatimento, a tristeza, a angústia, ela também vem no nosso coração. E muitas vezes nós olhamos e falamos, está tudo bem, por que eu estou abatido a minha alma? Por que eu estou angustiado se está tudo bem? Muitas vezes nós só damos atenção quando está tudo ruim, mas há momentos em que está tudo bem, e essa angústia vem no nosso coração, e nós, no momento de alegria, onde estávamos transbordantes, nós paramos e, o que está acontecendo? Por que está abatido a minha alma? Por que está inquieto o meu espírito? E é rotineiro isso acontecer comigo e com você, igreja, no nosso dia a dia. Isso é rotineiro acontecer nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Vinha esse abatimento, essa angústia. Só que isso se intensifica mais e mais, Asaf, quando nós estamos longe da adoração e longe da presença do Senhor. E o tema dessa palavra hoje, eles já colocaram ali, eu não tinha falado, é justamente o que diz o versículo. Por que estás abatida, ó minha alma? E nós vamos refletir um pouquinho disso, porque este Salmo capítulo 42, ele reflete um pouco um período dos salmistas, que eles estavam afastados de um tempo de adoração no templo. Esses salmos foi os filhos de Corá que escreveram mediante a um tempo, mas eu não vou me atentar especificamente à situação, mas ao contexto necessariamente, mas à situação de nós estarmos com a nossa alma abatida, que abrange um leque enorme de situações, abrange um leque muito grande de situações, aonde nossa alma se angustia, aonde nós ficamos abatidos, muitas vezes com motivos, por situações que vivemos, só que muitas vezes sem motivos, estando tudo bem, aquela inquietação vem. E muitas vezes também por nós estarmos afastados da presença, afastados da adoração. E quando eu digo afastados, não é somente, entenda comigo, igreja, não é somente afastado, ai está desviado, não. Nós estarmos dentro, mas não estarmos inseridos. Nós viermos para o culto adorar, só que nós não adorarmos como deveríamos adorar no momento de adoração, no momento de estar na presença do Senhor, no momento de nós estarmos numa casa viva, numa célula, e não nos entregarmos, não estarmos envolvidos naquele ambiente como necessariamente deveríamos estar. O fato de muitas vezes eu estar dentro, mas ao mesmo tempo não estar. Vocês me entendem? Aleluias. Quando a nossa alma ela está abatida, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e nós precisamos entender, igreja, quem é que dita a nossa vida. Nós precisamos entender sempre quem é que dita a nossa vida, que da onde vem a nossa força, da onde vem a nossa alegria, da onde vem o amor, da onde vem tudo que nos sustenta. Nós precisamos olhar para Deus, e nós precisamos tomar um passo, ter uma decisão de não se render à tristeza, de não se render ao abatimento, de não se render à angústia. Nós precisamos aprender a falar com a nossa alma. Eu quero voltar com você lá no versículo, no Salmo 42, verso 5. Se for possível colocar aqui no projetor. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Aqui, se nós formos, pode voltar no primeiro, por enquanto, na primeira parte. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
Se nós formos nos atentar neste versículo, o salmista está conversando com a própria alma. Ele está conversando consigo mesmo, no momento de angústia, no momento de tristeza. Ele não está dialogando com o irmão, com alguém que está com ele. Ele não está pedindo diretamente ao Senhor, mas ele está olhando para a alma dele, para o interior dele. E ele está olhando: ei, alma, por que você está abatida? Por que você está inquieta? Avança para a próxima parte. Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Em meio à angústia, nós precisamos conversar com a nossa alma, exortá-la a confiar em Deus. Nós precisamos decidir a não se render à tristeza e ao desânimo, e lembrar que o Senhor, o Deus que nós seguimos, é digno de toda a nossa confiança e de toda a nossa dependência. Aqui o salmista, ele está numa situação que ele está abatido, ele está aflito, ele está angustiado. Só que ele não foi indagar Deus, ele não foi conversar com o irmão, ele olhou para dentro de si e falou: epa, calma, alma, por que você está abatida? Por que você está inquieta? Eu não estou entendendo. Eu ainda louvarei, eu ainda o adorarei. Por que você está tão quieta? Nós precisamos aprender a questionar a nossa alma, a questionar o nosso espírito e colocar ele debaixo da submissão do nosso Senhor. Aleluia. Nós somos templo e habitação e morada do Espírito Santo. A presença do Senhor, ela habita em mim e em você. E se ela habita em mim e em você, não é alma, não é emoção, não é sentimento que vai ditar a minha fé e a sua fé, mas é a presença dEle. A presença manifesta o que a palavra diz, que vai ditar a verdade que está na palavra, que vai ditar o que eu e você fomos chamados para viver. Só que para nós questionarmos a nossa alma, para nós termos esse conflito santo ali com a nossa alma, nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos ter plena convicção de quem é Jesus, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, quem foi que morreu na cruz por amor a mim e a você, que morreu, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós precisamos conhecer, porque somente conhecendo eu posso falar e posso viver mediante aquilo. Se eu não conhecer, ou pelo menos me relembrar, eu não vou conseguir ter um questionamento, eu vou me esquecer, e aí eu vou estar aberto, vou estar vulnerável a uma alma abatida, a um espírito contrito. Nós nos tornamos vulneráveis quando nós não conhecemos. Nós precisamos saber quem é Jesus. Para vencer o abatimento, nós precisamos conhecer aquele que nos sustenta. O salmista conhecia e sabia quem o sustentava. O salmista sabia e conhecia quem o sustentava. Porque se ele não soubesse, se ele não conhecesse quem o sustentava, ele não teria argumentos, ele não teria um posicionamento, um pulso para se auto-questionar, para questionar a sua alma e poder declarar ali: por que está abatida, ó minha alma? Por que está inquieta? Ei, eu o adorarei. Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem ele adorava, ele sabia a quem o coração dele era entregue, e com isso ele não aceitava, ele se posicionava, ele se posicionou a não aceitar um abatimento de alma, a não aceitar uma aflição de espírito. E eu abro um parênteses aqui, igreja, agora. Até quando você vai aceitar o abatimento de alma? Até quando você vai aceitar o abatimento de espírito, a aflição, a angústia, a inquietação da sua alma? Até quando? Basta nós conhecermos e sabermos quem é Jesus. Basta nós termos plena convicção de quem é Ele, do poder que há no nome dEle e o porquê nós o adoramos. Nós não servimos, eu não sei você, igreja, mas eu não sirvo a Ele por um ritual. Eu não sirvo a Jesus porque é bonitinho,
mas eu sirvo a Ele porque eu sei quem Ele é. Eu sei da onde Ele me tirou, eu sei da onde Ele já me livrou, eu sei o que Ele já fez pela minha vida e pela minha casa, eu sei o que Ele já fez por milhares de pessoas, eu sei o quanto o amor vem dEle, o quanto a alegria vem dEle, o quanto a salvação vem dEle, e eu sei que um dia eu vou me encontrar eternamente com Ele, para adorá-lo junto com os anjos sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o nosso Deus. Aleluias. Quem é Jesus? Se você gosta de anotar, eu vou ler alguns versículos. Vou passar rapidamente por esses versículos, para nós não tomarmos tanto tempo, mas se você gosta de anotar, anote as referências. Mateus 16:16. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 14, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Quantas vezes nós esquecemos que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida? Se nós parássemos por aqui, nós já teríamos condição de eliminar tantos momentos de abatimento. Nós já teríamos condição de eliminar tantos momentos de angústia. Quando eu sei que Ele é o caminho, quando eu estou num caminho tortuoso, não importa, porque eu sei que Ele é o caminho, mesmo sendo o caminho tortuoso, porque não importa o caminho, importa o que está no final do caminho. Se eu sei que Ele é a verdade, não importa as mentiras que aconteçam, as mentiras que profiram contra mim, as mentiras que eu venha a ser inserido, eu sei que Ele é a verdade, isso me sustenta, minha alma não vai se abater. Você consegue entender isso nessa noite comigo, igreja? Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devam ser salvos. Jesus é o nosso único Salvador. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu tenho um bom pastor. Eu tenho um bom pastor que não só dá, mas há milhares de anos atrás, deu a vida dele por amor a mim e a você. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque naquela cruz, Jesus foi entregue como ovelha muda ao matadouro, para que eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos vida, e pudéssemos olhar e ver na palavra, que nós temos sim um bom pastor, que não está somente em palavras, mas uma palavra cumprida, uma palavra realizada, aonde o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas do Senhor. Tem alguma ovelha do Senhor aqui? O Pai, ele deu a vida por você. Se você é ovelha e você está aqui hoje, é porque o bom pastor entregou a vida dele por amor a mim e a você. Aleluia. São verdades, aplauda a igreja. São verdades que precisam ser ditas e precisam ser lembradas. Nós precisamos relembrar quem é Jesus e quem é Cristo. João capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluias. Aleluias. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele é o pão da vida.
Jesus é o pão da vida, é a única fonte que eu e você podemos olhar e nunca vai faltar alimento, nunca vai faltar nunca vai faltar água para nos sustentar, nunca vai faltar, nós nunca teremos fome, nunca teremos sede. A palavra do Senhor nos convida tantas vezes: vinde a mim, vinde como estais. Só venha, nós só precisamos ir até Ele. Está com fome? Vai até Ele. Está com sede da presença? Vai até Ele. Não há nada nesse mundo, nós somos prova viva disso, não há nada nesse mundo que possa nos saciar a não ser a presença dEle. Não há nada nesse mundo que possa nos saciar além da presença do Senhor. Certa vez eu ouvi do meu pastor e ele disse que todos nós temos um vazio aqui dentro, ó. Todos nós, todo ser humano possui um vazio aqui dentro, um vazio de um tamanho único, que é o tamanho do nosso Senhor, que só Ele pode preencher. Nós podemos tentar buscar em qualquer lugar, você pode tentar buscar em qualquer fonte, você pode tentar fazer de tudo, nunca vai ser preenchido por completo, a não ser pela presença do Senhor, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão que sacia toda a nossa fome, e quando nós estamos nele, quando nós vamos ao seu encontro, nós nunca mais teremos fome e não teremos sede. Aleluias. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quantas vezes, igreja, nós nos abatemos porque uma porta se fecha na nossa vida? Quantas vezes a sua alma, a minha alma não ficou inquieta porque alguma porta em alguma área da nossa vida se fechou? Quantas vezes nós nos deixamos, talvez, até de congregar, de adorar, de servir ao Senhor, de entregar uma adoração digna, porque uma porta se fechou? Seja uma porta profissional, seja uma porta financeira, seja uma porta de estudo, não importa, qualquer porta. Mas nenhuma dessas portas se compara à porta que nós temos acesso. Nenhuma porta se compara à porta que nós temos acesso, que é o livre acesso à presença do Senhor. Naquele entardecer o véu se rasgou, todo o bloqueio que havia entre nós acessarmos a presença do Senhor foi rompido, e hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. E a palavra do Senhor, o Senhor nos garante: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Bata e a porta abre, a porta irá se abrir. Nós precisamos somente entender, não tem nada de novo, não tem nada de revelação maravilhosa, é a palavra revelada, é a palavra que já foi escrita aqui, está revelada, disponível a mim, a você, há milhares e milhares de anos. E muitas vezes nós esquecemos do básico, de quem é Ele, do que Ele nos proporciona, e acima de tudo de proporcionar quem Ele é. Aleluias. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Apocalipse 19, verso 16. E no manto, e na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Jesus, Ele é o seu Rei, Jesus é o seu Senhor, e acima dEle não há outro que se compare. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, Ele é Emanuel.
Jesus, Ele é Deus conosco. Por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Emanuel, igreja, Deus conosco, Deus é contigo, Deus é comigo todos os dias. Emanuel, Deus é conosco. Nós precisamos lembrar e saber claramente quem é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, lembrar quem é Jesus, relembrar quem é Jesus. Nós precisamos ter plena convicção de quem nós servimos, porque se nós não tivermos essa plena convicção, quando o abatimento, quando a angústia, quando a tristeza, quando qualquer outro sentimento tentar tomar o meu coração e a minha vida, se eu sei quem é Jesus, se eu sei quem eu estou servindo, se eu sei para quem eu entreguei a minha vida, pode vir a angústia, pode a porta fechar, pode vir a tristeza, pode vir a tribulação, porque está quieta a minha alma, eu o louvarei, eu o adorarei, eu continuarei o servindo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias! Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Jesus, eu sei que Ele é meu único e suficiente Salvador. Eu sei que quando eu decidi entregar a minha vida para Ele, não foi somente um passe de acesso, mas foi uma chave definitiva de entrega, aonde Ele tem livre domínio, livre controle, livre acesso à minha vida, para fazer o que Ele quiser e eu sempre ser submisso a Ele. Nós precisamos conhecer e nos entregarmos completamente a Ele, igreja. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente e completamente. Se nós formos olhar individualmente, cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade, mas uma coisa eu estou aqui para dizer: Jesus é suficiente para todas elas. Jesus, Ele é suficiente para todas e para qualquer uma delas. Para o cego, Jesus é luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para aquele que está solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o Salvador. Não importa a sua necessidade, igreja, não importa a necessidade individual, se você olhar para ela agora, uma coisa eu tenho plena convicção para dizer: Jesus, Ele é suficiente para a sua necessidade, para o vazio que há no seu coração, para a angústia que você está sentindo. Não importa no individual, uma coisa eu posso dizer para você, igreja: Jesus para mim é tudo. Jesus para mim é tudo, e eu creio que na sua vida Ele é tudo também. Mas nós precisamos viver de uma maneira onde nós não declaramos apenas da boca para fora, mas nós vivemos, Asaf, Jesus em tudo na nossa vida. Nós precisamos viver Jesus em tudo na nossa vida, igreja. Não somente no momento que nos agrada, mas quando estiver desconfortável também. Jesus no nosso desconforto, Ele é o conforto. Aleluias. Igreja, eu amo cada dia mais e mais Jesus. Eu amo cada dia mais e mais, e eu peço ao Senhor cada dia mais e mais um coração apaixonado por Ele, porque o resto tudo é consequência. O resto tudo é consequência. Aleluias. Salmo 51, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Nós precisamos ter um coração puro e um espírito estável. Estável mesmo, estável em saber que Jesus é aquele que está no barco. Jesus é suficiente, igreja. Não importa o que estamos passando ou onde estamos, Jesus, Ele sempre vai estar presente. Ele sempre está presente.
No nosso momento de angústia, não importa o cenário que está causando nossa angústia, Jesus, Ele sempre está presente. Abra comigo em Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículo 7 e versículo 8. Aleluias. Vamos ler a partir do versículo 1. Era só o 7 e o 8, mas vamos ler do 1 ao 8. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Verso 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e me pões a tua mão, sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Verso 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ele sempre está presente. Não importa onde nós estejamos, Deus sempre está lá. Não importa onde você esteja, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele sempre está lá. Talvez você se pegue em momentos de angústia, sozinho, solitário, e você fale, meu Deus, aonde eu estou? Deus não está, Deus está. Deus está lá contigo. No momento que você está alegre, no momento que você está triste, o Senhor está contigo. No momento que você está na angústia e no momento que você está na alegria, o Senhor está contigo. No momento que você está na dor e no momento que você está na cura, o Senhor está contigo. No momento do luto e no momento da vida, o Senhor está contigo. Ele sempre está presente. Se nós formos aos mais altos céus, lá Ele está. Colocarmos a nossa cama no mais profundo abismo, Ele lá vai estar presente. Ele sempre está presente. Por mais que nós quiséssemos fugir da presença dEle, nós não conseguimos fugir da presença dEle. Nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é único, Ele é suficiente. Ele é suficiente. No momento da nossa dor, Ele consola, e no momento de alegria, Ele celebra. No momento da sua dor, igreja, Ele te consola, e no momento da sua alegria, Ele está celebrando contigo. E nós precisamos entender e ter essa visão de Cristo. Nós precisamos ter o nosso alvo, os nossos olhos voltados, focados em Jesus. Porque quando nós temos os nossos olhos focados em Jesus e quem Ele é, todo o resto, nada vai poder nos abater. Nada vai poder nos desanimar e nos tirar o foco. Muitas vezes nós nos distraímos por coisas tão pequenas, tão banais. Muitas vezes nós nos deixamos levar por tantos ventos que depois nós olhamos para trás e nos arrependemos e falamos, meu Deus, como eu fui dessa vacilada. Como eu pude dar essa vacilada? Por que eu fiquei assim, daquele jeito? Não era necessário. Essa semana eu estava no carro indo pro trabalho. E eu senti isso. Sabe um dia que está tudo tranquilo, não tem nada demais? E dirigindo ali, ô Bento, sabe quando aquela angústia, eu falei, meu Deus, não tem motivo, já não basta os BO, sem BO, agora também eu vou ficar angustiado. Eu falei, não é possível isso. Foi onde o Senhor me trouxe esse versículo, porque está abatida a minha alma, porque está abatida, porque está angustiada. Se nós não tivermos nada e estivermos a presença de Jesus na nossa vida, ela é suficiente para suprir qualquer outra necessidade em nossas vidas, igreja. A presença do Senhor, ela é suficiente para preencher qualquer vazio e qualquer necessidade em nossas vidas.
restaura-me a alegria da salvação. Nós buscamos alegria em tantas coisas, nós queremos nos alegrar em tantas coisas, e aqui o salmista no Salmo 51, ele olha para o Senhor e ele diz: restaura em mim a alegria da salvação, porque se eu me alegrar em ser salvo, em ser curado, em ter certeza da salvação, todo o resto não importa. Cria em mim, Senhor, este coração puro, esse espírito estável, aonde eu tenha a alegria da salvação. A alegria da salvação. Quando tem se perdido a alegria da salvação? Quando tem sido substituída? Quando foi que nós substituímos a alegria da salvação nas nossas vidas? Em que momento será que nós perdemos essa alegria da salvação? Nós nos alegramos com tanta coisa, igreja. Nós nos celebramos com tantas coisas, com tantas conquistas. Mas hoje aqui no momento do louvor eu tentei dar essa animada, essa celebrada. Porque eu não sei você, igreja, mas o que eu não quero perder é a alegria de poder estar aqui adorando ao meu Deus. Eu não posso perder essa alegria de estar aqui adorando ao Senhor. Eu celebro por uma conquista profissional, eu celebro por um bem material, mas nós temos que celebrar ainda mais pelo privilégio de estarmos aqui adorando ao único que é suficiente e Salvador. Nós não podemos perder essa alegria, igreja. Nós não podemos deixar de ter a alegria de estar aqui adorando ao Senhor, entregando o nosso melhor culto. Não importa se é um culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não importa, eu vou sempre entregar o meu melhor. Não importa se é na minha casa, no meu quarto, na sala, na roda de amigos, eu vou entregar sempre o meu melhor. Nós precisamos entregar e ter a alegria de estar entregando esse melhor. Nós não podemos deixar se perder, porque se nós deixamos isso se perder, porque está abatido a minha alma. Eu estou repetindo tanto, porque eu quero que esse versículo fique cravado no seu coração e na sua mente nessa noite, para quando sua alma estiver abatida, você já lembrar do Renan chato ali falando, o Espírito Santo te incomodando e falando: por que está abatida? Você tem realmente motivos para estar abatido? Será que nós temos realmente motivos para se abater? Para entristecer, para parar, para desanimar? Eu não vou no culto hoje porque eu tinha uma venda, Azaf, ia vender um apartamento, uma cobertura de 10 milhões, Azaf, sou corretor, e caiu a venda, não vou para a igreja adorar. Azaf, eu ia ser promovido, Azaf ia ser promovido, não, o chefe voltou para trás, não vou para o culto hoje, caiu minha promoção. Gente, são exemplos assim, mas é nosso dia a dia, e muitas vezes nós nos permitimos deixar de cultuar, deixar de adorar por momentos fúteis do nosso dia a dia, sendo que a nossa adoração ao Senhor, ela não depende de circunstância, porque não é a circunstância que dita a nossa fé, é a nossa fé, é o nosso amor, a nossa devoção, Jesus em nós, que dita a nossa vida. Não deixe a sua alma ditar a sua fé, igreja. Não permita que a sua alma, que as circunstâncias, não permita que as circunstâncias dite a sua fé. Chegou um tempo de dar um basta nisso. Chegou o tempo de viver a fé que nós acreditamos. O salmista não apenas falou com a sua alma, ele tomou uma atitude, ele escolheu confiar e viver a fé que ele professava. Ele não deixou que as circunstâncias ditassem a sua fé. Pelo contrário, a sua fé ditava a sua vida. E nós, igreja, vamos somente falar de fé ou nós vamos viver a fé? Essa é a minha pergunta. E nós, igreja, a igreja do Senhor, nós somente vamos abrir essa porta para ter um culto e falarmos de fé, ou nós vamos viver a fé diariamente em nossas vidas? Nós não podemos somente falar de fé no altar, nós temos que descer esse altar e sair pelas ruas vivendo a fé que nós professamos e que nós acreditamos. Nós precisamos viver a fé que nós cremos e que nós declaramos e que nós estudamos. Nós vamos deixar as lutas nos controlar ou vamos declarar, agir e caminhar como quem crê no Deus que está sempre presente?
Até quando você vai deixar as lutas te controlar? Até quando você vai deixar as lutas te controlar? Talvez é uma pergunta dura e direta, mas da mesma forma que a gente recebe, a gente transpassa. Eu recebi de forma dura também. Até quando, meu irmão e minha irmã, você vai deixar as lutas te controlarem? Até quando você vai deixar essa angústia controlar a sua vida? Até quando você vai deixar essa tristeza controlar a sua vida? Até quando você vai deixar esse aprisionamento controlar a sua vida? Até quando você vai deixar essas situações ditarem a sua fé? Até quando você vai deixar o seu nível de fé ser medido pelo nível das suas lutas? Até quando? Até quando? O convite hoje é para de hoje em diante você questionar a sua alma. O convite hoje é para de hoje em diante você questionar a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, alma. Alma, fica quietinha aí no seu lugar e trata de esperar em Deus, porque eu o louvarei. Eu louvarei a Ele. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Então, alma, aquieta-te, segura a onda, alma, porque eu adorarei, eu celebrarei, eu continuarei de pé, porque eu sei quem me sustenta. Aleluias. Aleluias, eu sei quem me sustenta, igreja. Eu sei quem sustenta você, igreja. Eu tenho plena convicção disso. Aleluias. Aleluias. Decida viver a fé que você crê. Se o louvor quiser ir subindo, nós já estamos finalizando. Já sobe no manto e no fogo aí, porque nós vamos adorar. Nós vamos celebrar aquele que é único de receber. Nós vamos declarar com força. Decida viver a fé que você crê. É uma decisão. Eu não posso tomar essa decisão para você. O seu irmão não pode tomar essa decisão para você. O bispo, a pastora Érica, não podemos tomar essa decisão por você. Decida viver a fé que você acredita. Decida questionar a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Eu sei quem eu sirvo e eu o louvarei. Pode tratar a alma de ficar quietinha, porque eu o louvarei. Não importa a circunstância, é uma decisão, é um posicionamento de fé e autoridade que foi delegada a mim e a você. O Senhor nos revestiu de autoridade. O Senhor revestiu eu e você de autoridade para nos posicionarmos, declararmos convictamente em quem nós cremos, quem nós servimos e quem é suficiente nas nossas vidas.